Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. No vídeo anterior eu comecei a falar um pouco sobre a ideia da religião, da espiritualidade, do seu papel e também daquilo que eu acredito que é as pessoas evoluírem dentro desse pensamento e não serem obrigadas a aceitar ou a viver a sua vida de acordo com algo específico. E muito importante também é a livre incorporação e a escolha de incorporar princípios que advêm de outras culturas, princípios religiosos, filosóficos, e que devemos integrar ou não, consoante aquilo que nos faça sentido. Neste vídeo, o meu ponto é ligeiramente diferente, que agora tem a ver com o que é que acontece no extremo da questão. Eu tenho uma colega espanhola que escreveu um livro cujo título é logo um título muito bombástico sobre este tema, que é o narcisismo espiritual. E uma pessoa vê um título desses e pensa assim: isto é uma grande bomba. Narcisismo espiritual. À partida, as pessoas mais espirituais, mais religiosas, não deveriam ser assim tão narcisistas. Ou pelo menos expulsarem ou expundarem o narcisismo de dentro delas, não é? Quase como se tivessem exorcitar os seus demónios. Perdão, isto agora foi muito hardcore. Na verdade, nós vivemos um pouco nesta bolha do narcisismo espiritual. E estamos a viver tempos estranhos nesse sentido, especialmente agora com a pandemia. Então o que é que eu quero dizer com estas coisas? Bom, desde há alguns anos para cá, por exemplo, a psicologia assumiu a importância essencial da fé, da espiritualidade, da religião, especialmente da fé e da espiritualidade, como sendo uma parte do ser humano e uma parte que é absolutamente essencial para a vida das pessoas e de cada um de nós. Especialmente quando nós estamos perante momentos que têm a possibilidade de mexer connosco em termos de mudanças. Vou dar um caso para que possam compreender. Por exemplo, perante o momento em que uma pessoa recebe a notícia que tem uma doença oncológica. Isso é um momento sensível da sua vida, um momento de mudança, um momento que vai mexer com muita coisa, que já começa a colocar alguns pontos da vida da pessoa em causa e também algum sentido da vida. E esta frase de sentido de vida vai ser muito importante e eu vou repeti-la várias vezes ao longo deste vídeo. E como tal, a pessoa sente que se tem que agarrar a algo. E esse agarrar a algo, é começar a colocar as suas estratégias, os seus recursos para, de facto, lidar com a mudança. E muitas das vezes nós necessitamos nos agarrar a algo que não esteja dentro de nós, possa estar no exterior para nos dar forças.
E é aí que pode entrar aspectos mais espirituais, mais de nós termos fé, não só em nós, mas também em algo superior a nós que nos possa dar força, que nos possa dar energia, que nos possa guiar. Lá está. E não há nada de mal com isso. Aliás, muitas pessoas sofrem ou passam por essa situação e é um grande recurso. Acaba por ser um grande recurso para as pessoas quando estão a recuperar. Terem algo em que possam acreditar e que possa de alguma forma dar sentido àquilo pelo qual eles estão a passar. E de novo, esta parte é essencial. Nós procurarmos um sentido para as coisas, um significado. Viver a vida implica nós percebermos ou nós atribuirmos um sentido para a vida, um sentido para efetivamente nós podemos perguntar-nos ou responder à pergunta: para que é que nós estamos a viver? Qual é que é o sentido da nossa existência? E isto é uma questão, um dilema existencial fortíssimo, que tem sido muito explorado, ou que foi muito explorado, pelo trabalho de Viktor Frankl, um dos maiores psicoterapeutas de sempre, que desenvolveu a logoterapia, uma corrente existencial humanista, e o Dr. Viktor Frankl escreveu muito sobre isso. Aliás, um dos seus livros é mais O Homem em Busca do Sentido da Vida. É um dos livros, se calhar, mais vendidos, mais lidos de sempre. Já para não falar de que as ideias da logoterapia, os princípios da logoterapia foram criados enquanto Dr. Viktor Frankl estava a passar pelos campos de concentração de Auschwitz, Auschwitz, não sei, isto é alemão, mas vocês percebem onde é que eu quero dizer, durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, ele todos os dias estava à beira da morte, não sabendo se era um dia em que continuaria a viver ou se por outro lado iria morrer. E aí há uma necessidade de procurar um sentido para. Mas este vídeo não é sobre a logoterapia, no entanto é importante perceber aqui o sentido. E muitas pessoas vão então buscar o sentido a doutrinas, a ideias espirituais e religiosas. O que faz, o que é perfeitamente plausível, e se a pessoa desde si já tem essas crenças, já foi educada, tem essa convivência, faz todo o sentido. O problema aqui passa pela comercialização. A partir do momento em que a espiritualidade é agarrada e transformada num culto comercial. E agora é que começa a entrar a polémica, porque Pedro, nem pensar, mas isso é uma heresia, como é que se pode dizer uma coisa dessas? Pode. Basta vocês irem às partes das livrarias, naquelas secções que dizem autoajuda, esoterismo e adiante, e vocês veem lá muitos exemplos disso. Exemplos de pessoas que de um dia para o outro tiveram uma epifania, deixaram de ser quem são para pregar a palavra.
mas não é a palavra do Senhor, é mesmo a palavra deles. Alguns exemplos têm sido personagens que têm tido uma ascensão meteórica em termos de popularidade, como por exemplo Eckhart Tolle ou mesmo Deepak Chopra. Autores de best-sellers e são pessoas que normalmente são sugeridas por alguém muito famoso, tipo Oprah Winfrey, tipo, de certeza absoluta, Dr. Phil também. O que é mais extraordinário acerca desses personagens é que de um momento para o outro deixaram de ser quem eles eram para adotar uma posição quase de guru e quase de pessoa que recebeu ou que está aberta para um determinado conhecimento espiritual ou religioso, seja lá como vocês queiram chamar, e a partir daí sim sentem que a sua missão é passar a palavra. Que começaram a ter a serem iluminados, portanto o nível de conhecimento disparou. Eu não sabia nada sobre o universo, sobre a vida, agora estou aberto ao verdadeiro conhecimento. Quando nós vamos ler as coisas e ouvir as coisas que estas personagens dizem, há aspectos que são comuns. Em primeiro lugar, todos eles são fascinantes. Os melhores são fascinantes, no sentido em que uma pessoa senta-se para ouvir e fica ali a ouvir cativadíssima, porque sabem falar, não é? Dizem todos aqueles termos e as pessoas ficam fascinadas com aquilo. A verdadeira questão é: estão a perceber metade daquilo que os outros estão a dizer? Provavelmente não, porque nem eles são capazes de perceber, mas isso já lá vamos. Agora, mas que é fascinante é, portanto, essas pessoas detêm um determinado carisma e que utilizam esse carisma para puxarem outros para o seu campo. Portanto, são extremamente carismáticos. Depois, quanto mais termos existenciais, filosóficos, religiosos utilizarem, melhor. Para aí, se forem para aí 2 ou 3 termos por frase, melhor. Porque vamos ser realistas. É para isso que as pessoas estão lá para os ouvir. Eles querem ouvir estas coisas. Portanto, eles não podem passar uma frase sem referir a alguma coisa dessas. E depois também tem a ver com o outro aspecto, que é geralmente todos contam uma história de algum momento da sua vida que foi absolutamente determinante e que eles viram a luz e que mudaram. Claro que eu aqui estou a ser um bocadinho sarcástico, porque realmente é tudo a mesma coisa. Qual é que é o problema com essas personagens? O problema é que eles não estão a dizer nada de novo. Mesmo aquilo que eles dizem é algo que já está, na sua maioria, comprovado. Não estão a dizer nada de novo e, pior do que isso, arriscam-se a utilizarem esses termos e a dizerem aquilo que dizem de uma forma incorreta. Ou seja, aquilo que eles dizem até pode ser cientificamente válido, mas a forma como eles dizem é incorreta, não faz sentido. E isso acaba por
confundir algumas pessoas. E todos eles sofrem do mesmo mal, que é quando são colocados numa situação de debate em que estão eles e em que está algum cientista reputado numa determinada área, chega a um ponto da discussão em que eles não conseguem valer o seu argumento. Ou seja, aparentemente são arrasados. Todos. Aliás, agora neste momento eu devo ter os fãs de Deepak Chopra ali com forquilhas atrás de mim, mas a verdade é que se vocês forem ver algumas das palestras ou alguns desses debates do Sr. Chopra com os especialistas, a dada altura aquilo acaba por ser um massacre. Mas claro que os fãs vão dizer não, aquilo não foi nada um massacre. O outro é que não tem argumentos. É sempre assim, a ciência é que não tem argumentos para constatar. A ciência é que está errada. A ciência é que é falível e a espiritualidade não. A espiritualidade não tem falha nenhuma. A ciência é que tem. E portanto, é esta dinâmica. Para além dos senhores, por exemplo, isto é tão ridículo eu estar a dizer isto, mas o Sr. Eckhart Tolle escreveu coisas sobre o poder do subconsciente, inconsciente, o poder do agora, etc. Ok, vamos falar sobre essas questões. Isso é algo original? Não. A ideia do subconsciente, do inconsciente, de haver instâncias psíquicas que funcionam para além do nível de consciência da pessoa, meus caros, Freud, até antes de Freud, isso já existia. Simplesmente Freud deu um nome. Pronto, portanto, quando se fala no poder do inconsciente, ok, não estamos a falar de nada de novo. Relativamente ao poder do agora, estar daqui, no agora, ok, de onde é que isso vem? Princípios budistas, filosofia espiritual ou religiosa dessas culturas, mindfulness. Neste momento, o Sr. Deepak Chopra e o Sr. Eckhart Tolle, meditação, têm que meditar. Pois, é muito fácil dizer isso agora, que já há algumas provas científicas dos benefícios da meditação. Antes era um bocadinho ao olhómetro, agora nós já temos dados. Portanto, agora é fácil falar. E as pessoas adotam aquela posição, pois, nós já vimos a dizer isso já há muito. Não é a ciência que está a comprovar aquilo que nós estamos a dizer, é nós é que estamos a comprovar o que a ciência já devia ter dito há muito tempo atrás. Qual é que é o risco? O risco é nós cairmos nesta onda de narcisismo espiritual. Ou seja, agarrar-nos a estas coisas porque faz sentido agarrar-nos para lidarmos com alguns momentos da nossa vida, sejam eles momentos que provenham de crises internas ou crises externas, como por exemplo a pandemia, agarrar-nos a essas coisas e que a partir de agora se vê a luz, né? E vivermos a nossa vida com aquilo. De novo, não há nada de mal
em acreditarmos em algo superior a nós, desde que seja pelo motivo certo. Não porque está a ser vendida uma ideia, e que atualmente está. E o pior nisto tudo é que estas pessoas que advogam a paz e que advogam alguma superioridade até em relação à ciência, o que é mais interessante é quando se encontra alguém, ou quando essas pessoas estão perante alguém que não vê as coisas daquela forma, tem uma opinião diferente, pode ser uma opinião científica ou até mesmo uma opinião de uma outra crença espiritual. Essas personagens que supostamente são tão pacifistas, a primeira coisa que fazem é atacar o outro. E algumas assumirem uma posição de que eu sou melhor do que tu porque eu vivo e aceito estas coisas todas. Portanto, eu sou mais realizado, eu sou mais iluminado, eu sou mais virtuoso, eu sou mais espiritual. Sou uma melhor pessoa. E é aí que eu acho que este narcisismo espiritual está a ser tão evidente e a ser tão perigoso. Há mais do que espaço para todas as ideias, desde que elas sejam bem fundamentadas, obviamente, e que ninguém se meta em cima uns dos outros. Portanto, não é necessário esta luta aqui de tamanhos, quer dizer, o meu é maior que o teu. Portanto, vamos ter atenção a este, lá está, narcisismo espiritual. Não há nada de mal em sermos religiosos, em sermos espirituais. O que já pode haver algum problema é sermos fundamentalistas. Aí sim. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.